Então, vamos abrir a palavra do Senhor lá para Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. Vamos conhecer mais um nome do nosso Deus. Êxodo 31, versículo 13. Êxodo 31, versículo 13. Então, em Êxodo 31, 13, nós vamos ler o seguinte: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, Jeová Mikadesh. Este é o nome que vamos estudar hoje, Jeová Mikadesh, o Senhor que vos santifica. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor, porque hoje podemos ter a tranquilidade neste lugar de poder abrir a Tua palavra e estudar quem é o Senhor. Que nesse momento agora, Deus, nosso coração esteja realmente, Deus, pensando em Ti, interessado em poder conhecer quem é Jeová Mikadesh. E que possamos, Deus, com o coração atento a saber o quão importante é este nome, o quão maravilhoso, maravilhosa promessa esse nome traz para nós. Que possamos, Deus, realmente viver Jeová Mikadesh em nossa vida. O Senhor que nos santifica. Que prepare, Senhor, nossos corações para aquilo que vamos ouvir por meio do Teu Espírito hoje. Em nome de Cristo. Amém. Esse é o nome do nosso Deus, Jeová Mikadesh. Esse nome, ele aparece aqui em Êxodo 31, versículo 13. Ele não é como os outros nomes que nós acabamos de ver, o Chamar, né, Jireh. Ele não é um nome que aborda, que tem apenas um versículo, né? Mas ele é encontrado em vários versículos e às vezes de algumas formas diferentes, né? Então, na nossa tradução está: o Senhor vos santifica. Eu sou o Senhor que vos santifica. E aqui nós temos 3 palavrinhas, né? No hebraico. Aqui no nosso português tem 5 palavras, né? O Senhor que vos santifica. Mas no hebraico são 3 palavrinhas, que é Jeová, Me e Kadesh. Essas 3 palavrinhas, elas apontam, né? Jeová é aquele autoexistente. Nós já falamos que Jeová, o nome Jeová, vem de autoexistência, aquele que é. E já Mikadesh é um verbo, vem do verbo Kadesh, que é o verbo de santificação, ou santificar, né? E esse verbo ele é acompanhado com mi, que traz essa junção, o Senhor que faz algo, o Senhor que santifica. Por isso que é Mikadesh. E Kadesh, como eu falei, é um verbo, ele aparece 170 vezes no Antigo Testamento, e é o verbo para descrever santificar, ou consagrar. Kadesh exatamente significa isso, consagração, ou santificação, consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser santificado, ser santo, né? Ou ser separado, né? Então esse é o nome do nosso Deus. Mas qual o contexto, né? Como esse nome apareceu aqui nas Escrituras? Então a gente sempre está examinando, né? O contexto em que os nomes de Deus aparecem nas Escrituras. E esse nome, ele aparece no momento ali da saída do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. Então lembra que ali nós temos uma transição. Eles estão saindo de uma cultura, eles estão saindo de um povo pagão, eles estão saindo de um povo
que adorava a deuses para adorar o único Deus. Por mais que eles tinham a promessa de Abraão, mas a gente deve lembrar que só no Egito eles ficaram em torno de 400 anos, né? Lá no Egito. Então, 4 gerações, né? A gente talvez só viu uma geração que veio para trás de nós, né? Se a gente pudesse pensar. Mas 4 gerações se passaram. É como se fosse 4 gerações, né? Ou seja, o meu bisavô, se a gente fosse pensar assim, 4 gerações até hoje, eu não estava lá. Né? Então, só para vocês terem uma noção do cenário, depois que Deus liberta o povo, né, protege ele dos inimigos, e agora eles estão no deserto. Quando o Êxodo ele é escrito ali no deserto. É interessante isso, que o Pentateuco ele todo vai ser desenvolvido ali nesse trecho entre o Egito para a Terra Prometida. É onde Deus vai trabalhar o seu povo, e principalmente esse aspecto de santificação do seu povo. Né? E em Êxodo 19, Moisés ele é chamado ao longo ali do deserto para subir no monte, chamado Monte Sinai. Né? E lá no Monte Sinai, Deus lhe dá as ordens dele, lhe dá as instruções acerca do que Deus queria para aquele povo, da vontade de Deus para aquele povo. E ali, do capítulo 20 ao capítulo 31 de Êxodo, nós temos ali Deus falando as ordens ao povo. Né? E aí, no fim deste capítulo, no fim dessas ordens dadas do 20 até o 31, o Senhor vai exatamente introduzir esse nome para o povo. E vai falar, pois este é o sinal entre mim e ti. Claro, aqui fala do sábado, mas não vamos entrar nisso, né? Não é o nosso alvo aqui, trabalhar esse tópico. Mas a questão é que ele fala assim, para que saibais, ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês, é para que vocês saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Jeová Mikadesh. E era esse o motivo porque Deus estava fazendo aquilo com o povo. Estava dando todas essas instruções ao povo. Deus não esperou ele chegar até, não, quando entrar no Terra Prometida, aí que eu vou começar a trabalhar o aspecto espiritual de vocês. Não. Ele falou, não, enquanto está no deserto, é aqui. É nesse cenário do qual não tem nada, só tem areia, não tem água, tudo é escasso, que eu quero trabalhar o espiritual de vocês. Que eu quero trabalhar o coração de vocês. Que eu quero fazer aquilo que é mais importante para mim do que aquilo que você acha que é importante para você, que é a santificação. Né? Que isso, irmãos, é interessante, porque às vezes a gente pensa, poxa, o que é importante para a minha vida hoje? Aí você fala, poxa, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquilo outro. Mas, do ponto de vista de Deus, o mais importante para a sua vida é você ser santo a Ele. Não tenha dúvida disso. Se Deus ama uma oração, é a oração que pede, Senhor, me santifica. Senhor, me ajuda a ser mais parecido com quem Tu és. Que é o ser de santos, porque eu sou santo. Então, é esse o desejo de Deus. Essa é a busca de Deus. Ele busca exatamente esse tipo de alma. Né? Muito bem. Então, Ele chama o seu povo para algo diferente, para um novo modo de viver. Vocês não vão viver mais como no Egito. Eu não quero que vocês vivam como vocês viviam no Egito. Eu quero que vocês vivam diferente, porque eu libertei vocês de lá. Eu não quero que vocês vivam numa vida ligada a práticas de adoração a diversos deuses falsos, né? Mas para engrandecer ao único e verdadeiro Deus, que sou eu. E a pergunta é, né? E por que Deus nos santifica? Deus nos santifica para quê? A promessa que o Senhor nos dá através deste nome é que Ele nos santificará, que é separar, purificar de tudo que se chama pecado. Né? Ou seja, o que é pecado? Tudo aquilo que é contrário à pessoa e à vontade de Deus, para que vivamos para a sua glória e majestade, porque Ele é Jeová Kadosh. Ele é Jeová Kadosh. Ele é o Jeová, Ele é Deus Santo. Kadosh quer dizer santo, né? E Kadesh é o verbo santificar. Então, o nosso Deus é um Deus santo. Se a gente lê Isaías, nós notamos que Ele é só santo? Não. Ele é santo, santo e santo. Né? Não quer dizer que Ele é 3 vezes santo.
Mas a questão é que a ênfase desse atributo de santidade é tão grande de que ele é expressado 3 vezes. Né? É como se, claro, Deus podia escrever 1000 vezes santo, 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 ainda não descreveria qual é a santidade de Deus. Mas a ideia é que ele escreveu 3 vezes com uma confirmação. Ele é santo, ele é santo e ele é santo. Tanto em Isaías, mas se for para lá para Apocalipse também você vai encontrar as mesmas coisas. Santo, santo, santo. A multidão cantando, os anjos lá, as miríades, né, cantando e exaltando o nome do nosso Deus. Né? Então, Jeová Kadesh está relacionado a que atributo de Deus? Ao atributo da santidade. Né? O Senhor estava dizendo, eu vos dou esta lei que é santa, entretanto eu vos santificarei. Separarei, consagrarei e prepararei vocês para que possam viver de modo santo para mim diante da minha palavra. É por isso que Deus nos prepara. Deus nos prepara para que possamos viver diante dele, dando-lhe glória em nosso viver. Né? E isso, o motivo, a finalidade pelo qual nós somos constituídos diante de Deus. E aí nós vamos ver agora, irmãos, então, 3 vezes em que esse nome, Jeová Mikadesh, vai aparecer nas Escrituras. Né? 3 vezes aqui, dentro de um livro que para mim é um dos livros que, se você olha, a princípio você vai ver que é um livro muito sobre só regras. Parece ser só regras. Mas ele é o livro que mais fala sobre a santidade. Né? Que é o livro de Levítico. Então, vamos lá para Levítico 20. E vamos observar o que Jeová Mikadesh nos faz. Levítico capítulo 20. Jeová Mikadesh nos santifica para nos precaver de pecados. Jeová Mikadesh nos santifica para nos precaver de pecados. Levítico 20, de 1 a 8, né? Eu não vou ler todo o trecho, mas eu só vou olhar para o versículo 8, onde fala assim: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Jeová Mikadesh. Então a ideia, como eu falei do livro de Levítico, a ideia central é a santidade de Deus diante da pecaminosidade do homem. Né? E é claro, né, a gente vai notar que Levítico tem uma série de instruções. Tem uma série de rituais, de purificação, do que deveria ser feito antes de poder fazer isso, fazer aquilo dentro do serviço a Deus. Né? Tinham leis para sacerdotes, leis para o povo, a forma dos sacrifícios, né? Como deveriam estar dispostas as coisas no tabernáculo, o que deveria ser feito, né? do ponto de vista ali de oferecer holocaustos a Deus. E aqui o povo, em Levítico, né, ele é instruído a como deveriam adorar a Deus. Só que a ênfase de Deus ensinar a este povo como esse povo deveria adorar a Ele, era para ensinar aquilo que era de mais importante aqui no livro de Levítico, que era a questão da santidade a Deus. Porque aqueles rituais, tudo que Deus estava pedindo, não era porque Deus, olha, eu quero que vocês façam assim, ponto final. Mas era porque era para atender a santidade de Deus. Atender esse aspecto maravilhoso que é da santidade de Deus, que é algo que não sabemos. Não temos a extensão, porque nós somos pecadores. Né? Nós não somos santos. E por isso que por mais de 50 vezes no livro de Levítico, o Senhor ele é chamado de santo. Ou eu sou o Senhor santo. 50 vezes no livro de Levítico. Né? E aqui no capítulo 20, irmãos, o Senhor ele expõe uma série de crimes que seriam considerados penas capitais, ou seja, penas de morte para o povo. Esses são considerados como crimes graves, que atentavam para a vida, né, do seu próximo, ou crimes que envolviam cultos idólatras.
Então Deus considerava crimes contra a vida de um do outro como também um crime de idolatria, né? Um pecado de idolatria como algo que gerava pena capital. Então naquela época, se você estivesse lá no templo de Israel e fosse pego, né, adorando a um outro tipo de Deus, né, com certeza você seria morto, né, porque era pena capital. Era uma ofensa grave à santidade de Deus, da mesma forma que matar alguém. Né? E dos versículos aqui de 1 a 7, podemos notar 2 terríveis pecados dos quais Deus, em sua santidade, condenava à morte tal pessoa que cometesse. Né? O primeiro era o sacrifício infantil aos deuses. Né? Do versículos de 1 a 5, vai dizer assim: disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinaram em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo, porque deu de seu filho a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der seus filhos a Moloque e não matar, eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e o eliminarei do meio do meu povo, com todos os que, após ele, se prostituem com Moloque. Forte, né? Estava pensando que Deus era amor. Mas esses versículos, Deus não é amor. Né? O tolo pode pensar isso, né? Na verdade, isso daqui expressa a justiça de Deus em sua santidade. Interessante, irmãos, que essa prática, né, era comum dos amonitas. Os amonitas, eles adoravam esse Deus chamado Moloque. E o interessante é que a adoração a esse Deus era exatamente com sacrifícios infantis. Muitos até vão dizer que esse sacrifício era assim: eles levantavam um ídolo, né, uma espécie de um Moloque gigante, uma estátua, e o Moloque gigante tinha as suas mãos assim abertas, né, mais ou menos, e eles incendiavam aquela estátua para que aquela estátua pegasse fogo, né, ou ficasse quente, fervendo como uma panela que você coloca no fogo, e depois as crianças, né, eram colocadas em cima dos braços de Moloque e elas morriam ali queimadas, ou morriam assadas, digamos assim. E sabe por que os filhos de Israel faziam isso? Quer dizer, alguns dos filhos de Israel, porque quando Deus fala isso aqui, não era porque Deus estava assim: olha, será que um deles vai fazer? Não, Deus já sabia. Alguns se desviaram e fizeram isso com os seus filhos, principalmente no tempo dos reis. E sabe o motivo pelo qual essas pessoas faziam isso? Para terem prosperidade financeira. Para que pudessem receber benefícios, né, recursos financeiros desse maldito Deus, entre aspas, né, que é falso, chamado Moloque, que era um demônio, né, na verdade. Então, irmãos, isso é o mais absurdo, né? Que eles estavam trocando seus filhos pela riqueza. Uma ganância, né? E né, a gente sabe qual é o resultado disso. Né? Trocando seus filhos pelas riquezas ou pelos prazeres. Ou seja, totalmente pessoas sem amor. Totalmente pessoas que não estavam voltadas para Deus. Mas também, Deus ele menciona também um outro pecado terrível aqui. No versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. E aqui era uma outra espécie de culto, que era o culto aqui de prostituição, né? Que era chamado de prostituição cultual, do qual determinados deuses, eles exigiam que os cultuantes ali, né, digamos assim, pudessem ter relações para que esse Deus pudesse abençoar. E geralmente era a pessoa que estava cultuando com o sacerdote ou a sacerdotisa que estava lá daquele Deus. Né?
são coisas absurdas, né, irmãos? Às vezes a gente, poxa, eu não sabia que a palavra de Deus falava sobre essas coisas terríveis e absurdas. Pois é. Mas Deus fala isso, porque o nosso pecado, ele é assim. O nosso pecado, ele nos leva para o mais profundo do abismo e da podridão. E Deus precisa falar dele, para que não possamos cair lá, nele. Né? E a mesma coisa. Por quê? Qual era o motivo por que essas pessoas faziam isso? Para obterem favores dos seus deuses. Né? Aí você pode perguntar, mas pastor, isso não acontece hoje. Né? Eu posso dizer o seguinte, irmão, isso acontece. Tá bom? Mas não é só, não é lá nos terreiros da vida aí não, ou sei lá, nessas magias negras malucas por aí não. Estou falando na casa do cristão. Só que de modo sutil. Né? Satanás não precisa de grandes e terríveis sacrifícios feitos a ele, mas apenas de uma mente e de um coração escravo à sua vontade. É isso que ele precisa. Né? Sim, pastor, mas não estamos sacrificando crianças, nem estamos nos prostituindo cultualmente. Como você pode dizer que isso está acontecendo hoje? Ou seja, está acontecendo hoje o que é chamado de uma santidade invertida. O que é isso? Quando eu estou separando do meu tempo, quando eu estou separando da minha energia e entregando a mim, aos meus filhos, às pessoas da minha casa, no altar de Satanás. Para quê? Quando eu ouço, quando eu vejo, quando eu permito que as bandejas e atrações de Satanás entrem na minha casa. Através de quê? Internet, filmes, músicas, influenciadores, redes sociais, nos jogos eletrônicos, nas conversas impróprias. Isso carrega o nosso coração de pecado. E pecado chama outro pecado. Você não precisa levar o seu filho lá para Moloque, lá. Toma aqui Moloque. É só você colocar ele na frente da TV e sair um pouco. E ele vai estar nos braços de Moloque, esperando só o momento dele partir para a condenação eterna, se você não fizer nada. É só você deixar de ler a sua palavra e de se consagrar a Deus como um cristão e você começar a passar o seu dia assistindo a TV, vendo internet, desfrutando das séries e de tudo mais, que a sua mente começa a se encher daquilo que é dos ídolos e de idolatria. Entendeu como é que Satanás é sutil hoje? Ele não precisa de altar, não precisa de ter fogo, não precisa de ter gente gritando, né? Não precisa de ter porco saindo sangue, né? Ou de sacrifícios no chão. Ele faz isso ainda, mas ele entendeu, ele só precisa de um coração e de uma mente que é escravo. É só ele te desviar um pouquinho da verdade que ele consegue chegar no objetivo dele. E Deus está nos precavendo. Não caiam nisso. Confie em mim. Eu sou o Senhor que vos santifico. Jeová Mikadesh. Pecado chama pecado. 2 Samuel, capítulo 11. Abre lá. Vamos ver um exemplo claro de como o pecado chama pecado. De como nós precisamos estar atentos, irmãos. Atentos a essa verdade. Pecado chama pecado. Nós temos o caso de Davi, né, o rei, chamado aquele que tem o coração, né, o homem segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel 11, verso 2. Numa tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. E o que vai acontecer na sequência? Davi vai chamar aquela mulher para se deitar com ele, mesmo sabendo que era a mulher de Urias. Então no versículo 2,
Davi olhou e cobiçou um pecado em seu coração. No versículo 4, ele realiza esse pecado e aquela mulher concebe um filho, né? No versículo de 6 a 13, se você ler, eu não vou ler tudo, mas de 6 a 13, ele tenta encobrir o seu pecado com uma mentira. E nos versículos de 14 a 25, ele planeja um assassinato e isso acontece. E Urias morre. E Urias morreu por quê? Porque tudo começou por um olhar. Pecado chama pecado. Começou por um olhar e terminou com a vida de duas pessoas. Uma criança e a vida de Urias. Além de uma família desestruturada. Que se você ler a família de Davi, depois daqui... terrível. E aí o que Davi vai falar lá em Salmo 51, versículo 7? Abre lá. Salmo 51, versículo 7. O Salmo 51, versículo 7 é o Salmo 51 é o pedido de Davi de perdão a Deus, de confissão do seu pecado, de perdão a Deus. Ele escreve esse salmo, inspirado, claro, pelo Espírito Santo. E um dos seus pedidos ali nesse salmo era exatamente este que está no versículo 7. Purifica-me com isso e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Pergunta, o que Davi pedia? Santificação. Jeová Mikadesh. Quem iria santificar ele? Deus. Senhor, purifica-me do meu pecado. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Senhor, sabe por que eu pequei contra ti? Foi porque eu esqueci que naquele pecado, naquela primeira olhada que eu dei, eu poderia recorrer a ti e pedir, Senhor, me livra disso. Purifica-me, Senhor. Não me deixe que eu entre nisso. Não me deixe que eu avance nisso. Não me deixe que eu vá mais um degrau de pecado. Purifica-me, Senhor. Seja o meu Jeová Mikadesh. Mas Davi não fez. E ficou esse exemplo dele aqui. Ou seja, irmãos, quando nós nos separamos, consagramos e dedicamos o nosso tempo a pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor a Jeová Mikadesh, mas gastamos desse tempo com atrações de Satanás e dos seus ídolos, estamos à semelhança desses pecados terríveis de Levítico 20. Qualquer um de nós pode, lembre-se disso, cair em todos e qualquer tipo de pecado. Não tem um mais santo que não pode chegar no mais profundo do abismo do pecado. Todos nós. Por isso, Jeová Mikadesh nos chama a atenção lá em Levítico 20, versículo 8. Guardai os meus estatutos, ou seja, guarda a palavra dele, e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ou seja, ele faz isso para nos precaver de chegarmos a níveis de pecados cada vez mais profundos, do qual somos capazes de cometer. Mas também, Jeová Mikadesh nos santifica para servir bem em sua obra. Ele não só nos santifica para poder não cair em pecados, mas ele nos santifica para poder servir bem em sua obra. Lá, agora, vira um pouco a sua página aí de Levítico 20 para Levítico 21. E o versículo 8, ele vai dizer assim: portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Jeová Mikadesh. Eu, o Senhor que vos santifico, Jeová Mikadesh. Levítico 21 agora vai narrar as leis dirigidas aos sacerdotes, né? Nos versículos 1 até o final do capítulo. Como os sacerdotes deveriam se apresentar a Deus.
o que eles poderiam ou não fazer, né? O que eles não poderiam fazer, digamos assim, né? E o interessante, irmãos, é que no versículo 1 você vai ler lá, fala aos sacerdotes, né? É um capítulo bem voltado para os sacerdotes. E o interessante é que os sacerdotes tinham a responsabilidade exclusiva de ligar o povo até Deus. E nesse serviço, né, nessas funções que eles tinham, não poderia ser qualquer pessoa. Não poderia ser qualquer um. Eles tinham que ter um chamado especial, né, para essa santidade e pureza. E até o versículo 15, se a gente pudesse ler, vai aparecer 4 vezes aqui nas instruções aos sacerdotes para que eles não se contaminem e para que eles não profanassem aquele serviço a Deus, a sua obra, o seu encargo, né? E a questão aqui é que o privilégio de liderar, né, daqueles sacerdotes trazia consigo responsabilidades de uma vida irrepreensível. E aí, nos versículos de 1 a 8, né, nós vamos ver 3 ações dos quais os sacerdotes não poderiam fazer, até chegar ao versículo 8, onde tem ali Jeová Mikadesh. A primeira, né, diante do serviço de Deus, os sacerdotes não poderiam tocar em cadáveres, exceto se fossem da sua mãe, do seu pai, do filho ou da sua irmã. Os versículos de 1 em diante ali vai dizer, disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes, o sacerdote o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por meu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, por sua filha e por seu irmão, e também a sua irmã virgem, chegada a ele, que não teve marido, pode contaminar-se. Então, tinha algumas exceções, mas a ideia aqui era que ele não poderia tocar em mortos, porque em contraste com os outros povos, né, daquela região ali, os povos vizinhos, eles tinham muitas cerimônias de culto aos mortos, né? E o Senhor fala assim, olha, vocês não quero que vocês celebrem a morte como eles celebram os cultos aos mortos. Eu quero que vocês celebrem a vida. E vocês são consagrados para esse serviço. Eu não quero que vocês toquem isso, né? O Guzik, ele vai dizer que Deus não queria que os sacerdotes e o seu culto fossem dominados pela morte, mas pela vida. Mas também uma outra ação que os sacerdotes não poderiam fazer era que eles não poderiam ficar calvos, né, nem fazer arranhões em suas peles, né? E aí, o versículo 4 em diante vai dizer, versículo 5, não farão calva a sua cabeça, e não contaminarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne, né? Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem ofertas queimadas. O povo de Deus, portanto, serão santos. O pão de Deus, o pão de seu Deus, portanto, serão santos. Então, isso aqui é uma outra coisa que o sacerdote não poderia fazer. Ele não poderia raspar a cabeça. Aqui não está falando da calvície natural, tá? Então, não está falando disso, mas está falando de uma raspagem intencional da cabeça. Por quê? Porque também os outros povos daquela região faziam isso. Até para cultuar os mortos, eles raspavam a cabeça, né? E eles faziam também arranhões nos seus corpos, né? Eles se autoflagelavam para que eles pudessem cultuar aos seus povos ali, aos seus deuses, né? E a terceira é que eles não poderiam tomar uma prostituta ou uma mulher repudiada como esposa. E aí, esse daí é o versículo 7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Ou seja, o sacerdote podia casar-se, mas somente nas circunstâncias mais puras. Uma união matrimonial santa retratava a união santa entre Deus e o seu povo, né? E os sacerdotes deveriam ser o modelo vivo dessa união santa entre Deus e o seu povo. Então os requisitos para ser sacerdote eram altos, né?
Mas aí você pode perguntar, mas pastor, isso é no tempo da lei, a gente está na graça, né? Somos livres para adorar a Deus da maneira que a gente quiser. Mentira! Você é livre do pecado, mas escravo de Deus. Sabia disso? Esse negócio eu sou livre para adorar a Deus do jeito que eu quero. Vai lá. Vai lá. Aqui não. Mas pastor, eu nem sou sacerdote. É você que é sacerdote, pastor. Você que tem que andar certinho. Né? Eu nem sou liderança dentro da igreja, não faço nada, pastor. O que isso tem a ver comigo? Primeiro, a gente, ao ler o Novo Testamento, irmãos, a razão por que essas leis aqui existiam no Pentateuco é para poder mostrar algo claro que Cristo queria apontar lá na frente. Né? A razão dessas leis não tem como base uma obediência cega ou provisória. Pelo contrário, visava a santidade de coração. Ou seja, a lei de Deus, sim, é impossível de ser cumprida por nós perfeitamente, e somos réus dela, nós sabemos disso. Né? E graças a Cristo, né, que cumpriu essa lei por nós, para a salvação. Mas a lei estava nos ensinando muito mais do que somente uma série de regras. Estava nos ensinando que Deus é santo. E aí, se você treme com isso, né, vai lá para Mateus 5, 21 e 22. Vamos para o Novo Testamento, né? Vamos ver o que é dito no Novo Testamento. Mateus 5, 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Ou seja, Cristo aqui está falando alguns tópicos da lei. Tá? Alguns tópicos da lei. E aí, olha o que ele fala. Eu, hoje, no Novo Testamento, porém vos digo, que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, será sujeito ao inferno de fogo. Ué, mas não era só eu seria julgado se eu matasse? Não. Cristo está falando, você é julgado porque você se irou contra seu irmão no coração, você chamou de tolo, né? Ou de outras palavrinhas, no seu coração, e por causa disso, você será condenado ao fogo do inferno. Você entendeu a extensão? Olha, mas não era só matar. Eu não matei. Eu estou aqui. Não. Mas a questão é o seu coração. E aí, lá no 27, ele vai falar o seguinte, em Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Né? E a mulher para o homem também, né? Se o teu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Você entendeu? Era só uma leizinha lá. Mas aqui note que o Senhor ele só deu um exemplo de 2 mandamentos. A lei tem 613. Imagine se ele estivesse continuando aqui. A extensão, irmãos, da lei para o Novo Testamento é muito mais profunda. Não é porque você está na graça que você pode ter que viver na desgraça. Tá? Você tem que viver em santidade a Deus. Uma profundidade muito maior do que aquele povo viveu em Levítico. Porque você tem alguém com você no seu coração. Quem é? Espírito Santo. Consolador. O próprio Deus do seu lado. O alvo da lei era muito maior do que cumprir um requisito exigido por Deus, mas a santidade no coração do seu povo. Em segundo lugar, mas pastor, eu não sou sacerdote, você é.
1 Pedro 9. 1 Pedro 9 vai dizer o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa não era a função do sacerdote também? Não era de proclamar, não era de levar o povo a chegar até Deus? Mas aqui não está só para pastor, não está só para líder religioso, né? Alguém que está no ministério atuante, mas está para todos. Irmão, quando você é chamado para pintar uma parede, né? Alguém te contrata para pintar uma parede, e a pessoa fala assim: olha, eu quero que você pinte a parede de azul, mas aí você pega e pinta a parede de amarelo, e a pessoa chega e fala assim: olha, você pintou de amarelo, mas era para pintar de azul. Sim, mas eu quis pintar de amarelo. Tá bom, então você não vai receber, né? Na verdade, você nunca vai fazer isso, né? Porque você vai obedecer aquele que te pediu para pintar a parede de azul, não de amarelo. Quanto mais, irmãos, nós que proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você acha que pode fazer de qualquer jeito para ele? Então você acha que quando ele te pedir para você pintar a parede de azul, você vai pintar de amarelo? Se nem para o seu patrão humano você faz isso, agora por que para Deus é fácil? Pintar de amarelo e não pintar de azul como ele pede. Como posso então proclamar as virtudes eternas, servir bem a Jeová Mikadesh, se eu quero fazer as coisas como eu quero? Hoje, irmãos, o problema é esse. Hoje nós temos uma falsa impressão de que o nosso Deus mudou. O Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento, só porque estamos na graça, é outro. Tá? Isso daí não é pensamento de cristão, não, é de gnóstico. O pensamento do cristão é que Deus é imutável e não mudou. A questão é que Jeová Mikadesh, o mesmo Jeová Mikadesh do Antigo Testamento, é o mesmo Jeová Mikadesh do Novo Testamento. A sua santidade é a mesma, a sua vontade é a mesma, a sua pessoa é a mesma. Mas o nosso problema é que nos falta temor. 2 Coríntios 7:1 vai dizer: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, precisamos voltar ao temor a Jeová Mikadesh. E a último texto que nós vamos ler hoje está lá em Levítico 22, virando mais uma paginazinha. Aí, né? Jeová Mikadesh nos santifica para adoração à sua pessoa santa. Versículos de 31 a 33 de Levítico 22. Pelo que guardeis os meus mandamentos e os cumpris, eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. No 32, onde aparece ali: eu sou o Senhor que vos santifico. É Jeová Mikadesh. E aqui nesse trecho final, também especial para os sacerdotes, mas sabemos que é para nós também, né? A aplicação aqui. O Senhor mostra 4 motivos que Israel deveria guardar os seus mandamentos e honrar o seu nome. O primeiro era por causa de quem era Deus. Ele vai falar: eu sou o Senhor, Yahvé, né? Lá no finalzinho do versículo 31, eu sou o Senhor, Yahvé. O segundo motivo era por causa do nome dele. Ele vai falar: o meu nome é santo, o meu santo nome, no início do verso 32. O terceiro motivo é por causa daquilo que ele faz. O Senhor vai dizer lá no finalzinho do versículo 33, ou no versículo 33, eu vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. E o terceiro motivo, aliás, pelo que ele faz, é eu, o Senhor, vos santifico. E
pelo que ele fez, que é exatamente: eu vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. É esse o motivo pelo qual Deus nos quer santificar. Porque o Senhor era o Deus de Israel, e por causa de tudo que ele havia feito para com eles, então a obediência a Deus devia ser algo natural, né? Se alguém te trata bem, como é que você vai tratar mal a pessoa? Não tem sentido, né? MacArthur vai dizer que a razão por trás da obediência a Deus era a sua natureza santa, a sua graça revelada na libertação do povo. E o versículo 32 vai aparecer isso: serei santificado no meio dos filhos de Israel. Era para isso que Deus tinha tirado aquele povo de lá, para que ele pudesse ser santificado no meio da sua nação. Esse era o alvo desejado por Deus, que a sua santa pessoa, ele, Jeová Mikadesh, fosse santificado através de nossa vida santa. O Senhor Jesus é o nosso Jeová Mikadesh. Hebreus 13, versículo 12, vai dizer que ele, Jesus, santificou o povo pelo seu próprio sangue, sofrendo fora da porta. Jesus, ele foi o nosso Jeová Mikadesh. E como nós tratamos o nosso Senhor Jesus tão mal, muitas vezes. Diante da obra maravilhosa, diante do perdão dos pecados, diante daquilo que nós já temos visto do agir dele em nossa vida, de como ele nos mudou, de quando éramos antes, quando estávamos no Egito do pecado, e agora, aonde ele nos colocou nessa trajetória no deserto, né? Porque vocês sabem, né, irmão? A gente não chegou em Canaã ainda, né? A gente está no deserto. Então eu creio que a gente já está ali perto de Jericó, já. As portas de Jericó. Né? Esperando o momento de tocar as trombetas ali, para poder entrar na terra. Diante disso, irmãos, como nós devemos nos apresentar diante de Deus? Vamos só ler esse último versículo. 1 Pedro 1, versículo 15 a 19. Como eu devo me santificar a esse Deus, ao meu Senhor Jesus Cristo, meu Jeová Mikadesh, que me santificou ao morrer na cruz pela minha vida. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo de 15 a 19. 1 Pedro 1, versículo de 15 a 19. E vamos terminar com este versículo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, é santo aquele que vos chamou, né? Jeová Mikadesh. Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga todas as coisas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha o nosso desertinho aí, a peregrinação. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, né? Que seria o pecado, né? Fomos resgatados do pecado, que é a natureza pecaminosa que vai passando de um para o outro aí. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele que nos chamou, Ele que nos levou para uma vida de santidade. Por isso agora, irmãos, nós precisamos honrar essa posição de santidade que nós temos. Essa posição como filhos chamados santos, né? Chamados filhos, mas também chamados santos de Deus. Em todo o nosso proceder. Esse é o nosso Levítico. Você não precisa estudar todo o Levítico ali para saber que precisa atender a Deus. É só olhar isso daqui, 1 Pedro 1, 15 a 19. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, o Senhor é o nosso Jeová Mikadesh. Nós agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus, que também é Jeová Mikadesh, que nos redimiu na cruz, sofreu para nos santificar. Que possamos, Senhor, exatamente se aproximar de Ti, rogar por santificação,
para que assim, Deus, não possamos tropeçar em pecados, e tropeçar em mais pecados, e chamar pecado e mais pecado em nossa vida. Mas que também, Senhor, como falamos, possamos também servir bem, possamos ser santificados para servir bem e melhor ao Senhor, como sacerdotes naquela época, que se privavam de certas coisas, para poder atender um culto santo e agradável a Ti. E que também, Senhor, que tenhamos em mente que carregamos em nós como cristãos o Teu nome que é santo, o Teu nome que é puro. Em todos os lugares que nós vamos, nós carregamos a Ti. Nós temos esse nome e nós precisamos zelar com o zelo santo desse nome. Nos ajude, Deus, a lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, da onde o Senhor nos colocou e aonde o Senhor nos colocou, para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.